Hoje é o Dia Mundial da Voz. A voz que é a ferramenta de todos, né? A ferramenta de todos. E se tornou tão importante para a própria existência humana. Pelo pouco que eu entendo, eu li dessa história, o homem inicialmente não falava, né? E depois ele passou a criar aí os sons, ele percebeu, provavelmente, ela vai saber explicar melhor, eu estou aqui imaginando como deve ter sido, né? O homem não falava, não existiam os dialetos e idiomas e tudo mais, isso lá nos primórdios, né? E ele provavelmente percebeu, opa, eu tenho um som aqui, eu consigo emitir um som, vai saber como eles falavam, né? Glu, 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 splash, 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 não sei o que eles falavam na época. E aí, ele passou a criar, portanto, de lá derivaram todos esses idiomas, dialetos e tudo mais, né? Fato é que a comunicação, o verbal hoje é fundamental e depende dessa ferramenta importante de todos nós, que é a voz. Dia Mundial da Voz. Por isso mesmo vou conversar com a doutora Laís Roncalli, fonoaudióloga, inclusive fonoaudióloga de uma infinidade aí de profissionais de toda a região, dos meios de comunicação, das rádios, TVs, ela atua também nesse setor, e a nossa fonoaudióloga aqui, que ela que cuida e cuidou por longo tempo da nossa voz aqui no nosso grupo de comunicação. Bom dia, doutora Laís. Bom dia, querido Daércio, como vai? Tudo bem? Aqui tudo bem, você também? Família, tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus, tudo bem. Que bom. Eu aqui vi alguma coisa a respeito, por isso me aventurei a dizer que o homem inicialmente não usava a voz, ou não tinha, enfim. Como é que, pela história, isso se desenrolou, hein? Na verdade, foi no susto, né? Foi assim mesmo. Percebeu que produziu um som e aí foi onde tudo começou. Como é que se produz a voz, né? O ar vem do pulmão, bate na prega vocal, que está paralela ao solo. Essa prega vocal, ela faz movimento de abertura e fechamento e produz esse som inicial. Esse som inicial é muito baixinho, né? É um burburinho. E esse burburinho ele vai ser amplificado pelas cavidades de ressonância, que é a própria laringe, o nariz, a boca, os seios da face. E aí, depois que ele é amplificado, ele vai ser articulado por lábio, língua e dente para se transformar em fala. Então, foi um processo lindo que aconteceu no susto. E hoje, a gente tem o dia 16 de abril, o Dia Mundial da Voz, que é comemorado no Brasil desde 1999. Foi o Brasil que iniciou com essa data. E a partir de 2003, teve uma expansão mundial, né? E o mundo começou a comemorar essa data. E o slogan do Dia Mundial da Voz é "Seja amigo da sua voz". E o tema da campanha de 2021 é "Sua voz diz muito sobre você". Por quê? Porque a voz é a identidade vocal, é a personalidade da pessoa. Ela diz muito da nossa história, ela impacta nos nossos relacionamentos pessoais, profissionais. Ela, inclusive, pode colaborar com os nossos relacionamentos. O que a sua voz diz de você, meu querido? O que ela diz de mim? Bom, minha voz, ela vai ao sabor aqui do meu raciocínio e daquilo que eu mesmo falo. Se ela tivesse raciocínio próprio, ela diria, você está cuidando mal de mim, hein? Que nada, ela diz que você é um excelente profissional, que você alegra todos os dias da nossa manhã com boas informações, com credibilidade e qualidade. Mas olha, sério mesmo, se ela tivesse raciocínio próprio, ela ia dizer assim para mim, meu amigo, me ajuda aí, né? Maneira. Mas olha, graças a ela que a gente desempenha o nosso trabalho, né? É aqui em Matão, no Brasil inteiro, como a gente trabalha também para o resto do país. E isso há 43 anos. 43 anos. Nós se vão 43 anos do uso da voz. Ontem. Foi ontem. Foi ontem. Mas, doutora Laís, e aí eu fiquei imaginando aqui, quando você disse dos primórdios aí e tal, que depois ele foi descobrindo o uso da voz para toda e qualquer circunstância, ou para uso profissional, que é o nosso caso aqui. Aí quando a gente pensa
quando a gente lembra das grandes vozes da música, o que eles conseguem realizar, que é um negócio divino, né? A voz humana cantando, por exemplo, nas artes, aí de um modo geral e tudo. E aí eu fico pensando, na época, se eles soubessem a dimensão que isso ia ganhar, eles iam dizer que grande descoberta que nós fizemos, né? Eles diriam, porque olha, a voz humana é divina, é um negócio fantástico, né? E aí tem um mito, ou não é mito, de que de todos os órgãos que envelhecem mesmo, a voz seria a última. Falam isso, não sei se tem um sentido. Na verdade, o que acontece? A voz envelhece? Sim, ela envelhece sim, como todo corpo envelhece. Por quê? Porque a prega vocal, que é quem produz a voz, nada mais é do que músculo envolto de mucosa. Porém, como ela é músculo envolto de mucosa, o que mantém um músculo ativo? A atividade, a ação. E a gente não deixa de falar e de cantar. Então, a ação a mantém em atividade. Então, é por esse motivo que ela envelhece sim, mas ela é uma das últimas manifestações do envelhecimento. É mesmo? Né? Então, é um dos últimos a envelhecer. É isso mesmo. Mas ela envelhece sim, e a gente passa a perceber a partir dos 60 anos, e para algumas pessoas a gente percebe mais, para outras menos, né? Isso de acordo com a variação de cada indivíduo. Ela pode ficar mais fraca, mais trêmula, para as mulheres mais grossas, para os homens mais finas, e a dica é manter alguns cuidados, como, por exemplo, continuar cantando e falando, né? Tomar muita água. A água é importantíssima para a ação da mucosa, da prega vocal, porque ela hidrata as estruturas como um todo. Então, a água a gente deve beber durante o dia em grande quantidade, não tem contraindicação, né? Posso já dar várias dicas, Daércio? Claro que sim, Então vamos lá, essas dicas que são importantes, dicas que ela, por exemplo, passou pra gente. Quantas vezes eu faço sempre o meu aquecimento vocal de casa até na rádio, no trajeto, dentro do carro. Então, aquelas exercícios da doutora Laís, né, doutora Laís? E aí eu parei aqui num dos semáforos que tem aqui no caminho um dia, tô eu lá, aquelas coisas que a gente tem que fazer para aquecer aqui, não só a voz, mas também toda a articulação da boca, que tá entrando no ar, tem que dar umas aquecidas. E o vidro aberto, o cara olhou para mim quando eu virei do lado fazendo aí eu olhei ele assim, deixa eu disfarçar, porque ele não vai entender nada, ele não sabe o que eu tô fazendo. Esse cara tá treinando pra fazer uma maritaca, falar em maritaca antes dos seus conselhos. A mulher fala mais, ela também tem como consequências mais problemas nas cordas vocais, no conjunto vocal todo dela? Na verdade, o que acontece? O gênero, ele não tem uma predisposição a ter maiores alterações. O que tem uma maior predisposição para alteração é a forma de uso. Se eu grito muito, eu falo demasiadamente, com grande esforço, isso provoca um atrito, um choque mecânico entre uma prega vocal e outra, e eu posso produzir um nódulo, né, que é o nódulo vocal, o famoso calo vocal. Então, o ser homem ou ser mulher não define uma lesão. O que define a lesão é a forma como eu utilizo essa qualidade vocal, entende? E aí vamos então já bem a propósito, aos conselhos que valem para todos, doutora Laís. Todos, desde os profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho, como qualquer pessoa que gosta de falar como todos nós. Bom, as dicas são bem simples. A gente deve articular bem as palavras, sem realizar esforço para falar, manter uma boa postura corporal ao falar e cantar, beber muita água para manter a hidratação das estruturas vocais. E assim, quando eu digo beber muita água, não adianta eu tomar um balde de manhã, um balde à tarde, um balde à noite. Eu tenho que tomar água durante todo o período, porque senão o organismo absorve o que ele precisa e excreta o que ele não precisa, e quando ele precisa de novo, ele não tem de onde tirar. Ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, rica em frutas e proteínas,
usar roupas confortáveis que permitam uma boa movimentação do abdômen, do tórax e do pescoço, que são todas as estruturas que a gente utiliza no momento da verbalização, né, da produção vocal. Procurar reduzir a quantidade de fala quando eu estou em quadros gripais e alérgicos, e para a mulher nos períodos pré-menstrual. Por quê? Porque o período pré-menstrual, ele deixa a mulher inchada como um todo, e a prega vocal também. Evitar o pigarrear, que é o gritar demais, dar gargalhadas exageradas, porque aí eu promovo aquele choque, aquele atrito mecânico entre uma prega vocal e outra. Evitar, então, ingerir leite, derivado de leite, chocolate, derivado de chocolate, antes de falar muito. Por quê? Porque esses são alimentos que produzem essa secreção. E aí eu vou tentar limpar essa secreção e vou entrar num ciclo vicioso de machucar e jogar mais secreção. Limitar o uso do álcool e, se fumar, procurar um programa para interromper o tabagismo, porque são duas coisas que são hábitos nocivos à voz e podem desencadear o câncer de pulmão, laringe e boca. Em situação de comunicação no ambiente online, né, porque hoje esse ambiente online ele está muito ativo na nossa vida, a gente deve se posicionar no centro da câmera e fazer pequenas pausas para o alongamento corporal e relaxamento, e ficar muito atento, aos sinais e sintomas de alterações vocais, como cansaço, ardor, dor ao falar, falhas na voz, mudança de tom, pigarro constante e rouquidão. Não é comum ficar rouco, não é normal, né? Eu escuto muito de pessoas, eu fico rouco com facilidade, mas é normal. Não, não é normal. Se você tem algum sintoma, procure um fonoaudiólogo. Rouquidão persistente por mais de 15 dias é patológico, não é normal. Procure um fonoaudiólogo e um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação e ver o que é que está acontecendo com você. Os cantores falam que jamais ou evitam comer chocolate antes dos shows. E eu vi você falando isso sobre chocolate. Ele é tão nocivo assim para o uso sequente da voz? Na verdade, assim, o chocolate, o café, o derivado de chocolate, o leite, o derivado de leite, eles não são nocivos à voz. Eles são nocivos no uso prévio ao uso da voz. Por quê? Porque eles aumentam a viscosidade, eles aumentam a quantidade de secreção no trato vocal. E aí, o que acontece? Aumentando a viscosidade, a secreção, eu tenho pigarro. E aí eu entro no ciclo vicioso. Para tentar limpar, para poder produzir a voz. E a prega vocal, ela vai se machucando e vai jogando mais secreção. Então, não é indicado antes. As cordas vocais ditas, portanto, são músculos que vibram, que vibram, né? Isso, mesmo, tem algum correto. alimento, como algumas gorduras ou algo assim, que, digamos, já que a senhora falou em viscosidade, que, por exemplo, encapam ou tomam ali as paredes desses músculos de forma a impedir que eles vibrem? Porque se você não vibra, você não produz variação de sons, né? Eu estou aqui imaginando, pelo menos. Então, que tipo de alimento geralmente impede essa vibração aí? Alimento não impede a vibração. O que impede, o que provoca uma lesão, o que impede essa vibração é o cigarro. A gente tem uma patologia chamada edema de Heinck, que, pelo uso prolongado do tabagismo, do cigarro, ela promove um acúmulo de gordura na prega vocal, de líquido na prega vocal, e essa prega vocal ela fica edemaciada, e ele tem vários graus de edema, né, de inchaço, e ela provoca essa dificuldade de oscilação, podendo levar até um grau de obstrução. Então, a pessoa tem até dificuldade respiratória. Agora, alimento não limita a movimentação. Não. Tem alguns alimentos que favorecem a limpeza desse trato respiratório. E quais são eles?
por exemplo, a maçã. A maçã não é mito, a maçã é verdade. A maçã ela tem uma propriedade adstringente que ajuda a eliminar essa secreção do trato respiratório, que ajuda a mandar embora o bichinho do ran-ran, né? Por causa dessa propriedade que ela tem. Além disso, a consistência dela favorece a mastigação, então você ativa a musculatura orofacial, que é a musculatura que a gente utiliza para falar, e ela aumenta também os ciclos da deglutição. Toda vez que a gente engole, essa musculatura que a gente usa para engolir é a musculatura que a gente usa para falar. Então a gente relaxa essa musculatura. Então a maçã tem essas 3 funções que favorecem a qualidade da voz. Eu tinha aqui uma pergunta seguinte, me deu aqui um branco, mas eu tinha, meu Deus. Eu posso então fazer uma consideração? Claro que sim. Enquanto isso eu lembro a próxima pergunta aqui. Tá bom, quero fazer. Eu tenho muita queixa, tem chegado muitos pacientes no consultório com a queixa por causa do uso da máscara. Laís, a máscara tem me atrapalhado muito, porque eu tenho ficado muito cansada, né? O que acontece? A máscara é uma barreira física. Então, a gente está provocando muito mais esforço para falar, né? Ela abafa muito a voz, ela dificulta a nossa articulação e ainda dificulta também o puxar do ar, a inspiração. A gente precisa, nesse momento, utilizar a máscara. Então, vale aquela dica que eu dei lá no comecinho. Articular bem as palavras e tentar evitar o esforço. Então, eu uso a máscara, falo devagar, articulo bem as palavras para que eu consiga me adaptar melhor aí com a máscara. Doutora Laís, há, porém, algumas manifestações de outras partes do corpo, espontâneas, muitas vezes, como um espirro. Aliás, hoje em dia não pode nem espirrar, porque já olham feio pra gente. Gosta meio... Mas, enfim, são manifestações mais espontâneas. E dizem que isso provoca uma grande agressão ao conjunto aqui vocal, é verdade? O que acontece? O espirro é uma manifestação espontânea, sim, né? Uma manifestação parecida com a manifestação alérgica. Foi um corpo estranho que foi para algum lugar aí que não podia, e aí o corpo se manifesta dessa forma. Lembra do atrito, do choque mecânico entre uma prega vocal e outra, quando a gente provoca uma gargalhada ou uma tosse? É a mesma sensação. A hora que eu espirro, no atim, eu faço esse choque mecânico abrupto, né? Esse cruzar de prega vocal abrupta, e aí eu posso ter um machucado, uma lesãozinha aí na prega vocal. Mas é inevitável. Nesse caso é o que eu ia dizer, também não tem como. Não. Já pensou? Existem coisas que a gente não consegue controlar. A hora que vem a vontade de espirrar, não tem como, né? Aí as pessoas falam assim, eu vou segurar. Não segure, libera. Libera. O que deve fazer é porque tem pessoas que aí colocam voz. Né? Eu sou meio exagerado, hein, doutora? Eu vou te contar, eu dou uma baixaria na hora de espirrar, que não precisava ser desse jeito também, né? A gente só segura o exagero. Podia segurar um pouco, né? Assim, tá louco, que exagero. Alguma pergunta, Roberto? Não, estou acompanhando a entrevista, assim, estou aprendendo muito, né? com a doutora Laís, meu querido. Doutora. Saudade de você. Para nós que somos... o Adalberto aqui que estava acompanhando com a gente, mas o Beto também está chegando aqui. Doutora Laís, para a gente que tem a voz como ferramenta profissional, então nós recebemos, especialmente de você, graças ao bom trabalho que você prestou aqui com toda a nossa equipe, exercícios bem específicos, né? Agora, para todos de um modo geral, existe algum exercício e a que horas fazer? Dércio, essa é uma orientação que eu não consigo fazer. Por que eu não consigo fazer? Como que a gente elege exercícios para aquecimento vocal ou até mesmo para reabilitação vocal? Por meio de uma avaliação detalhada, uma avaliação clínica detalhada. Eu faço uma anamnese. Então, o paciente chega no consultório com uma queixa. Então, eu vou caracterizar essa queixa por meio de uma anamnese, coletando informações sobre essa queixa.
todos os hábitos que essa pessoa tem que possam ser nocivos à qualidade da voz, que envolvem hábitos de sono, alimentares, hábitos diários. Em cima desses hábitos, eu já guardo ali essas informações. Faço uma avaliação clínica dos padrões vocais e solicito a avaliação otorrinolaringológica estrutural dessa prega vocal, dessa laringe. Com toda essa avaliação, eu junto esse quebra-cabeça e aí eu faço a prova terapêutica. Então, é um processo complexo e individual. Passar um exercício é muito difícil, porque o que pode ser benéfico para um indivíduo pode ser maléfico para outro. Então, eu nunca indico um exercício assim, geral, sabe? Olha, gente, o papo poderia, inclusive, avançar muito mais, mas acho que o básico do que vem a ser a importância da voz e como também cuidar dessa voz, né? Acho que nós falamos sobre eles e só foi possível graças à generosidade da doutora Laís Roncalli, nossa fonoaudióloga aqui, de tantos profissionais de outros grupos de comunicação da nossa região inteira, e ela é que cuida da nossa voz. E por esse milagre que você realiza aqui com a gente sempre, né, de restabelecer as vozes aqui dos profissionais ou de situações mais preventivas que você nos prescreve, e pela sua atenção, gentileza e cuidado que ela tem com a gente. Ela está sempre querendo saber se está tudo bem, se alguém não está bem, né? Então ela é muito cuidadosa. A gente agradece muito a você por ser a nossa fonoaudióloga aqui da casa e a todos os fonoaudiólogos, aqueles que cuidam da voz humana. Fica aqui o nosso abraço e um muito obrigado, acho que de todos nós humanos, né? Nesse que é o Dia Mundial da Voz. Muito obrigado, doutora Laís. Eu que agradeço, é um prazer falar sobre voz e é um prazer imenso estar no Jornal das Saudades, que é uma casa que eu adoro, que eu tenho muito orgulho e prazer em fazer parte. Um abraço. Outro abraço. Vocês, e eu estou sempre à disposição. Um beijo e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês aí de casa tiverem também, eu também estarei à disposição. Muito obrigado. É só me procurar. Muito obrigado, doutora Laís. Aquele abraço. Saudades, hein? Vê se aparece aqui. Eu vou com gosto. Eu sei disso. Um grande abraço a você e bom dia. Bom dia.